É sempre bom ter vocês com a gente, uma alegria aqui. Meu nome é Ricardo Veras e sempre agradecendo aqui aos estúdios da EDESP, que fica aqui no Tucuruvi. A EDESP tem vários cursos profissionalizantes, você pode ver aí no YouTube aí os cursos e também como se comunicar com a EDESP. E o apoio da Bia Azuli e a sua semijoia, né? Ela realmente combina com você, estão aí as redes sociais, e a gente agradece o apoio dessas duas parcerias. E sempre bom estar aqui com o Tata Aeroplano, que espero que venha muitas vezes aqui, Então, Tata. Ricardão, tudo bom? Massa, mano. Então, Nós. que bom que você gosta também de estar aqui com a gente. Tata, eu bolei uma pauta aqui que vai ser meio fajuta, porque a gente vai fugir, sabe, um pouquinho dela. Vamos nessa. E eu acho que eu vou usar você um pouquinho de psicólogo musical meu dessa vez. Boa. A gente vai conversar sobre algumas percepções que eu tenho e com alguém que tem o cérebro fervilhante, que eu falo que você tem, né? Como que você lida com essa cabeça pensante que você tem? Eu sei que você sai na rua para andar e já está olhando tudo como se fosse arte. Caramba, eu acho que vem de criança, bicho. De criança já a cabeça já meio que dava umas piradas no bom sentido, Sim, assim, né? sim. Eu sempre... Tem uma coisa muito que me marcou, foi quando eu tive o primeiro... que eu lembrei do primeiro sonho que eu tive. E aí, você acredita que eu nunca mais... registrava... Eu não sabia escrever, tinha 3, 4 anos de idade. Eu fui guardando os sonhos na mente. Então, todo dia que eu ia dormir, eu ficava lembrando os sonhos que eu tinha Anteriores. tido e ficava meio que segurando eles. Foi muito doido, porque eu segurei alguns sonhos. E quando eu aprendi a escrever, uma das primeiras coisas que eu fiz foi registrar isso. Antes de, imagina, longe não tinha nem redação. A professora nem tinha ensinado redação. Uhum. Então, a minha cabeça, ela tá cheia o tempo inteiro com coisas. Tem um livro que eu li, que eu recomendo muito a leitura desse livro, chamado A Queda do Céu, do Davi Copenaua, que é um livro... o Davi Copenaua é um Yanomami que fez esse relato lindíssimo, né? Esse livro, A Queda do Céu, onde ele fala que os ancestrais guardavam todas as Na coisas na cabeça. cabeça, né? Você vai passando na tradição das histórias, das fábulas e tudo mais. Então, a minha relação com isso, vem desde pequena, ela sempre foi assim, ela foi, com o passar do tempo, ela foi meio que, de uma certa maneira, vai amplificando, né? Uhum. E aí, engraçado você falar isso, Ricardo, mas eu medito muito assim também. Então, quando eu saio para caminhar na rua, atualmente, assim, quase que 95% das vezes é sem música, sem Tá. pôr um som para escutar. E lá eu vou pensando que você está contigo mesmo, que você está contigo com as coisas que te habitam, né? Sim, sim. Então você vai fazendo uma parada assim, que no fim até funciona como, para mim, funciona muito até como uma certa terapia até. Eu saio, eu corro, né? Mas quando eu corro, eu ponho um som, ou escuto alguma coisa. Tá. Mas na hora que eu estou caminhando, eu já vou pensando o que eu vou fazer no dia, como é que vai ser as coisas. Eu vou organizando a minha agenda e a minha cabeça. Uhum. E quase que todo dia eu faço isso. Outra coisa que eu adoro fazer, que me ajuda pra caramba nesse sentido, é cozinhar. Eu adoro, tiro Tempo necessário. o tempo necessário para fazer. Ontem mesmo eu fiz um feijão, mas dura horas Aham. a feitura. E nesse momento, ontem, assim, tem dias que eu pego um podcast para botar e vou fazendo. Ontem eu fiquei escutando música. Então, são essas coisas que como você falou, vão povoando a nossa mente e chega aquele momento que é o momento que você está
do nada vem uma ideia, ou do nada vem Uhum. um insight, do nada vem uma canção. Sim. A gente não escolhe muito esses momentos. E isso é interessante. Eu faço, tem muitas práticas que eu vou trazendo. Inclusive, também outras das práticas é organizar a casa. Eu adoro limpar a casa mesmo. Então, eu uso como uma prática. Enquanto eu estou limpando a casa, eu estou escutando alguma coisa também. Eu estou em contato com Uhum. alguma informação. Então, o tempo todo absorvendo informação, né? Então, qualquer coisa que você está fazendo, você está também trabalhando o cérebro para É uma... atividade musical, né? Eu falei que você vai ser meu psicólogo meu, porque em outro campo eu sou meio parecido com você, no humor. Então, por exemplo, ontem eu estava no trânsito, uma mulher deu uma dedada para o motorista e fez assim para mim, para me avisar que não era comigo. E eu já comecei a rir, minha mãe estava no carro e falou: o que foi? Eu falei: o nervoso dela com outro motorista. Uhum. E a preocupação em avisar que não foi para mim já me faz dar risada. Então, eu também sou um observador Eu, da preocupação da mulher. eu sei. Inclusive, eu já li seus livros, né? Então, eu já... Pô, eu acho demais também. Já estou esperando os próximos livros, né? Porque eu me conectei muito com o seu, com a sua observação das coisas, né? Com coisas do cotidiano, que é isso que nos move, né? Uhum. São essas cenas, né, irmão? Você viu você falou que a moça, ela ela fez uma ação, mas ela estava preocupada, ela quis mostrar que não, peraí, É para fulano. não é para você, né? Porque às vezes uma falta de comunicação ali pode criar um mal Sim. entendido e, né, as coisas Sim. é E às muito... vezes eu estou taxado de, poxa, como é que você fica observando essas coisas? E eu não sei responder, eu simplesmente observo. E Mas eu sei que seu cérebro é desse jeito para não, música. para música e essas coisas também. Eu observo muitas coisas e é uma das coisas que me inspiram também. Então eu tô andando na rua, meu, milhares de situações, né? Uhum. Putz, cara, é muito doido, né? Eu fico assim, eu me divirto. É uma diversão. Porque é. Eu tenho um amigo que é escritor, o Fernando Dourado Filho. Ele, quando eu saio com ele, tudo é teatral para ele. O escândalo de alguém na rua, É, tudo, ele já fala assim, ó, para mim isso aí é literatura. Para mim isso dá para levar isso para teatro. E eu comecei a aprender também a ver pô, a coisa desse ângulo. sim, total. Então o cérebro não para, cara. E você vai para escrita, né? Que quando você, É, às vezes eu pego vários textos que você publica, às vezes no Facebook e tal, são crônicas incríveis, né? Que obrigado. é uma coisa do cotidiano, né, cara? Que é tão bom você trazer insights, coisas. Eu estava me Uhum. lembrando de uma história surreal. Pode Eu falar. nunca escrevi a respeito. Um dia eu preciso escrever. Mas posso contar rapidinho? Claro que Cara, pode. isso é Só o seu surrealismo. sorriso já está valendo a Eu estava história. lembrando dele que eu estava no risada. Uma vez, cara, lá em Bragança, né? Eu já morava em São Paulo, mas peguei o último ônibus das 11 daqui para Bragança, saí, desci na rodovia, no primeiro ponto da cidade, e tinha um lugar que a galera se encontrava para fazer som, que era o lugar onde os jovens se encontravam, tinha Tá. os barzinhos com banda ao vivo e tal. Cheguei lá, meia-noite, e tava tendo uns amigos fazendo um som de improviso, e a gente começou a tocar uma música do Ventania. Uhum. Ventania, o compositor lá de São Tomé das Letras, né? E tem a música do Cogumelo Azul, e tava tocando, cara. Por uma coincidência inacreditável, quem que entra no lugar, cara? O Ventania com uns amigos. É mesmo? Porque acho que ele estava indo para São Tomé, mas acho que eles pararam em Bragança, porque São Tomé é Sim. Fernão Dias ali, né? Aham. E aí eles foram ficar em Bragança, tal. Eles chegaram lá para pousar para ir no dia seguinte. Os Beleza, amigos rolou dele eram uma... de disco voador? Não, estavam meus amigos, né? Ah, você entendeu, São E Tomé, de disco disco voador, voador. é disco voador. Chegou uma galera, cara. E aí foi muito legal, porque daí ele fez um som, foi bonito, assim. Bom, final da noite, a minha irmã, ela tinha emprestado o carro do meu pai, a gente foi levar Ficou um rapaz lá, que era um conhecido do Ventania, fomos levar ele no hotel, que ficava no bairro fica no bairro do Lavapés, lá deixamos ele, voltamos para casa, já uns 5 da manhã, sei lá, aí deu 8 da manhã, meu pai batendo na janela. Pô, Otávio, não sei o quê,
tem esse negócio aqui que tá no carro. Aí que a gente foi, eu acordei, levantei, pulei a janela, nem saí pela casa, pulei a janela, fui direto pra garagem lá, cara. O rapaz tinha esquecido, ele na verdade ele trabalhava com aqueles trampos de hips, Tá. aquele, eu não sei o nome disso, mas Tipo é um cordãozão. um cordel com um monte de colar, com um monte de coisa, cara. Colar, puta, todo o trabalho do cara. Eu falei, putz, grila, pai, deixamos ir no Hotel Bragança, vamos lá. Fomos. Eu tava lá ainda. Não, mano. Ah, Aí rapaz. chegamos lá, eles tinham ido embora, o cara não quis ficar com o negócio, entendeu? Aí fiquei, puta, meu, fiquei com o coração assim, Sei. partido e tal. E eu ia para Santo Tomé frequentemente. Então eu falei, quando é a próxima vez que eu for para Santo Tomé, então eu vou levar lá, né? Só que aconteceu que eu nunca mais fui. E o negócio ficou, meu pai tinha nos fundos lá, um quartinho onde ele escutava música, Tá. e ele ficou lá. E passou uns anos, eu abria, via os negócios, a gente nunca mexeu. Aí, beleza, passa alguns anos, tô aqui em São Paulo, toco o telefone, meu pai. Viu? Você pode comprar para mim um incenso Nagachamp? Incenso Nagachamp. Eu tinha um amigo meu, que é o Michel Nath, né, que é um amigo... Hoje ele é um o proprietário da Vinil Brasil, a fábrica de vinis aqui. A gente comprava, a gente ficava escutando os sons usando esse incenso. Falei, pô, caramba, meu pai, eu posso comprar assim, mas pô, eu tava com o Michel, inclusive. Que surreal, meu pai pedindo incenso, né? Daí eu fui na 25, comprei uma caixinha, algumas caixas de Nagachamp. Aí, nesse meio tempo, minha mãe liga para mim um dia e fala assim, pô, então, meu, cara, teu pai, meu, tá me dando um trabalho aqui, não sei o quê, cara, tá com incenso, tá dando com incenso pra casa toda e tal, não sei o quê. E eu fiquei assim, né, encucado. Aí vou num sábado lá, vou pra Bragança levar os incensos, cara. E ele tava nesse salinha do fundo. Aí quando eu chego lá, meu, tá ele vestindo um monte de colar. Ele abriu o negócio lá. Desde que ele abriu o negócio, ele na curiosidade, ele queimou um incenso, ele gostou, começou a queimar os incensos do trabalho do rapaz. E aí começou a entrar e começou a usar umas paradas do cara. Ele se transmutou meio que num hippie. Cara, que isso, eu lembrei dessa história ontem. E aí ele ficou usando durante muito tempo os incensos. Então, eu vou escrever essa história, né? Tem que escrever, meu, porque você sabe que você foi falando e a gente está nesse VPRO aqui, meio no papo deixar rolar. A gente começou falando de observações, né? Eu não vou lembrar o nome da música, mas uma música que é um samba, que é totalmente observação. É aquela, tá lá um corpo estendido no chão, e em vez de um rosto, uma foto de um gol. Quer dizer, um jornal em cima do rosto da pessoa, né? E em vez de um choro, a praga de alguém. Quer dizer, bem feito tal. Quem fez essa letra é do João Bosco, alguma coisa acho assim? que é do Bosco, né? Acho que é do Bosco. Assim, é de observação total de estar andando na rua, que foi o começo da nossa conversa. Eu esqueci, mas ele é uma parceria dele com outro. Ele tem um parceiro gigante, assim, acho que é uma parceria dele com esse. Agora me fugiu o nome. Mas que é isso, né? É a coisa o olhar para o cotidiano, né? Isso. Agora eu vou te contar uma coisa que eu não sei se já parou para pensar, do medo que eu tenho de cabeças assim, né? O Silvio Santos, ele foi um homem de uma cabeça gigantesca, mas empresarial. Ele viveu lá 90 anos. Mas no meio artístico, todo gênio, não vou falar todos, né? Mas assim, muitos gênios morrem precocemente. Tem o Chorão, o Cazuza, Renato Russo, o Elvis, tem o Kurt Cobain. Quanta gente que eu fico olhando assim e falo assim, esse cara foi um gênio. É a minha percepção, quero ver se eu sou igual. Esse cara era um gênio, ele não cabia em si, e daí ele foi experimentar mais isso.
Aí, de repente, isso não ficou o suficiente para experimentar mais aquilo. E, às vezes, ele experimentar tanta coisa que não é nem da tendência dele, mas porque ele não cabia em si. O mundo ficava, cada vez que ele ganhava mais uma coisa, Uma camada, né? uma camada, ele precisava de mais. E aí eles acabavam morrendo cedo porque extrapolavam alguma coisa. Então, eu citei alguns nomes aqui, né, que me vieram na cabeça, né? E não sei se você concorda com isso, que, assim, não que eu me ache incrível demais para morrer precocemente, né? Mas, assim, o cara, quando pensa muito, né, não, ele dá vazão a muita coisa. É. Mas eu acredito que talvez a nós já esses exemplos, né, todos, para mim me serviram muito, assim, porque eu tive uma conexão muito forte com o Raul. Tá? Então, eu acabei presenciando ele indo embora muito rápido, né? Uhum. Eu era adolescente, então, mas eu Sim. tinha conheci ele desde os 3 anos de idade e tal. Foi uma perda para mim, para minha família gigante, porque tinha uma relação com ele, Sim. né? E Kurt, você citou o Kurt. Uhum. O Kurt, quando a primeira vez que eu escutei o Nevermind, um álbum clássico da Nirvana, aquilo mudou minha vida. E quando eu vi as primeiras coisas que eu vi sobre ele, e quando eu vi ele, minha intuição me dizia que ele não ia durar muito mesmo, que ele ia embora rápido. Aquilo me trouxe uma angústia. Nossa, cara, porque foi muito sofrimento ali. Porque você tem uma pessoa que é um pouco mais velha que você, a sua geração. É o cara que está vindo de uma certa maneira, com coisas assim que revolucionaram tudo, né? Isso. E parte. O Chico Science foi um desses caras que, Sim, com um sim. acidente, ele foi embora. Mas ainda foi acidente. Eu lembrei de outros. O Ayrton Senna foi Não, acidente. Tal, ele era expert e, no que fazia. Mas eu estou falando, é, esses que eu e, citei, eles se tá, envolvem sim, em em mais camadas. outras camadas. Então, do meu lado, que é isso, acho que a gente talvez tenha essa efervescência, né? Nas nossas mentes, elas estão todas pulsando, a gente não sabe o que fazer com tanta informação. Aí uma das coisas que eu falei, eu vou dedicar minha doideira, né? Minha loucura, minha criação Sim. à produção, a continuar produzindo. E organizar de uma certa maneira para não acessar essas camadas, né, cara? Porque essas camadas elas estão aí e tal. Sim. Eu assim, tem dias que eu vou trabalhar, que eu vou discotecar e tal, e a única coisa que eu curto fazer é tomar uma biritinha de vez em quando, Sim. tá? De vez em quando eu dou uma boa biritada mesmo. Sim, tá. Normal. Mas eu tenho consciência disso, de que tem que estar E foi atento aquela com isso. vez. Mas às vezes são Sim. várias vezes, mas tudo bem. Mas eu tenho essa consciência. Eu tenho essa. Chega um momento que você fala, peraí, saber lidar com as coisas, porque senão a gente fica refém. E quando você fica refém, tenho amigos próximos que acabaram partindo também muito rápido, você perde a coisa mais bonita da existência, que é o controle da própria existência. Sim. Que é o Seu dono da sua razão. Exato. E uma das coisas que eu fui sacando é que dá para você ser muito doido, Sim. muito criativo e tal, e não é o que você vai usar que vai te deixar criativo. Sim. É o que você vai ver, é o que você vai observar. Na verdade, é isso. É você ler um livro, tipo, adoro ler. Estou lendo agora um livro de uma cronista, chama Mad Naus, que ela fez é um livro de contos de uma contista, Érica Freitas, ela é de Manaus, Manauara, está morando em São Paulo, estou terminando de ler. Aí eu acordei hoje e li um. Aquilo já me abriu a cabeça, Sim. então, e ela está ali escrevendo coisas assim, abertura, e aí você lê, então assim, a coisa mais linda da arte, pô, lendo os seus livros também, eu entro em contato com isso, que eu consigo entrar na tua essência, aquilo que você está querendo, na verdade, comunicar. Isso é maravilhoso. E você só vai ter 100% da absorção das obras se você tiver 100%. Uhum.
Entendeu? Se eu vou tomar uma cerveja, eu não vou conseguir, eu não vou ler, mas eu posso escutar uma música. Agora, a maior parte do tempo você tem que estar, tipo, muito 100% para poder absorver, para poder ver um filme, para poder conversar, para assistir um jogo de futebol. Uhum. Eu adoro ver jogo de futebol. É um dos meus vícios, é o futebol, é muito doido. Música e futebol, vejo tudo, vejo milhares de programas. Se deixar, Sim. é meio que só isso. E aí, e no fim das contas, de uma certa maneira ajuda, porque aí a cabeça, a hora que tá para fazer a coisa da música, para fazer uma discotecagem, para tudo que eu vou fazer, eu faço uma preparação. Tá. Então, uma das coisas, só para concluir essa coisa desses personagens que você falou que foram embora muito rápido, né? Em alguma época ali, há uns 20 anos atrás ali, eu entendi naquele tempo eu não entendi, mas hoje eu entendo. Você tinha um show, hoje, por exemplo, para estar aqui, eu me preparei ontem. Então eu falei, eu vou me dedicar meu dia, tá, hoje, com o Ricardo. Uhum. Eu me dediquei a isso. Se eu vou fazer uma discotecagem, eu vou me dedicar àquela discotecagem. Se eu vou fazer um show, eu vou me preparar para aquele show. Vou procurar fazer da melhor maneira possível. Vou levar os discos para vender, eu vou fazer o setlist, eu vou me preparar, eu vou estar em função daquilo. Então, não tenho... Você coloca os objetivos ali e pronto. Isso, quando eu era mais jovem, eu não tinha muita consciência disso. Então, às vezes, deu umas patinadas muito por conta disso. E essas pessoas que vão rápidas, elas acabaram, de uma certa maneira ou de outra, elas mostram pra gente que existe uma possibilidade que é o inverso disso. De chegar aí, como o Gil tá com 80 e quantos anos, não tá fazendo shows no Allianz Parque. Então eu penso no Gil, penso no Caetano, O Ney fez também? o Ney Mato Grosso, na Betânia. Eu penso na turma, no Tom Zé, né? Sim. Que mora ali no Homem de Melo e tal. Sim. Então esses são os heróis que eu miro, né? Que me inspiram. Uhum. E é isso, é muito doido, mas eu senti muitas partidas, né? Sim, a gente Muitas sente partidas. mesmo. Sou mais velho que você, eu lembro de interromper a programação para falar da morte da Elise e da morte do Elvis. Ai, O Elvis foi em 77, a Elise também foi por ali. A Elise eu estava na minha avó, Então, 81, né? 80, 81, né? Eu me lembro. Eu assisti os grandes momentos do esporte na TV Cultura, depois voltava do colégio e interrompia. Tata, continuando aqui, eu marquei um negócio que eu quero que você me responda. Mas eu vou falar de observações que eu já fiz antes, tá? Tem um senhor lá que mexe com o teatro, que começou com o jornalismo, mora lá na São Vicente de Paula, que é o seu Oswaldo Mendes, que ele foi um ator muito famoso na época da TV Tupi. Olha. E, poxa, lá na minha loja, graças a Deus, as pessoas falavam assim, ô Ricardo, você está parado aí, deixa com o funcionário, vamos tomar um café ali. E assim, muitos amigos assim, né? Uma amizade que a gente não convive sempre, mas quando se encontra é com a nossa. E eu fui ver o seu Oswaldo Mendes fazer teatro e eu esqueci que era ele. Daí quando eu cheguei e encontrei com ele na rua, eu falei, rapaz, eu esqueci que era você no palco, então eu gostei. Ele falou, então eu trabalhei bem, porque se a pessoa que conhece a gente aqui na rua chega no palco e esquece que é a gente, é porque eu trabalhei bem. Então dentro disso, eu já vi a Elis Regina, tem vídeo dela cantando de olhos fechados. Eu fui ver o Stanley Clarke, que é um cara que toca baixo. Eu não sabia o que era o baixo e o que era o Stanley, né? Segunda-feira você no palco também tinha hora que, assim, a pergunta é para resumir. Vocês incorporam a música e o teatro ou a música te incorpora ali? Vou usar o termo possuído aqui. Então, o palco, me explica o palco. Então, tem a ver com o fato, quando eu fiz a primeira canção, eu tinha 6 anos de idade, eu tava com meu pai, viu uma letra e uma melodia. Cara, eu fiquei, na verdade, eu não contei para ninguém que eu tinha feito uma música,
Porque aquilo, na verdade, eu vi que, na verdade, estava incorporando alguma coisa. Como é que vem uma letra? Sim, Uma letra e uma melodia do nada. A minha cabeça estava ali. sim. Eu não fui atrás dela, ela que veio. Daí eu entendi que minha vida ia ser assim. Eu Sim. estaria aberto às coisas que chegam. E eu não fiz muitos questionamentos com isso. Eu simplesmente falo, pô, é isso, Porque é eu vou natural seguir, para vai ser você. natural. Então, com o passar do tempo, e aí vamos dizer uma coisa assim, eu de criança, quem me marcou de criança ali? Então, era os artistas que meus pais escutavam em casa e a televisão. Pô, um cara que me marcou muito é o Chico Anísio. Pô, o Chico Anísio criava uns personagens muito doidos. Sim. Aquilo, pra mim, cara, era surreal, entendeu? O Você já escutou Coalhada. falar, desculpa te interromper, que ele andando com o personagem, o pessoal não falava no corredor Oi Chico, falava O Bozó, Ô Bozó, oi o Paí, oi Coalhada. Palhada. E isso é o máximo. É. Mas segue, desculpa. Mas então é isso, eu acho que a gente incorpora, assim, incorpora. Tem músicas que eu, por exemplo, agora fiz umas 6, 7, 8 músicas, né? Que elas vieram de primeira. Então ali eu tô incorporando elas. Eu vou gravar, é muito interessante isso, porque quando hoje eu tô compondo e tô gravando, eu já vejo que tá vindo a canção, filmo, eu tocando. Uhum. E aí, quando termina, assim, que eu saquei, eu sinto quando eu vou incorporar uma canção. Aí eu vou lá e registro. Aí o segundo passo, agora tem que levar pro estúdio, com os amigos, né, pra gente fazer ela juntos. Aí eu tenho que me preparar para apresentar ela para eles com a mesma energia que eu tive a hora que eu. Porque é aquilo, ela Sim. tem que ir daquela primeira coisa. Eu tenho que me preparar muito, porque se eu não me preparar, não vai ficar, tem que ficar muito E é o momento parecido. de convencer. É o momento que vai ser aquele. Com o passar do tempo, você aprende isso, porque no começo, você às vezes não sabe, você tira uma coisa bonita de primeira e depois você leva para o estúdio, é aquela coisa meio que se diluía. E hoje eu tiro e levo para lá e aquilo às vezes sai com uma outra dimensão, inclusive, que é essa quando eu tive a consciência dessa que você falou. E na verdade, o ator, todo mundo, na verdade, não é as pessoas que estão ligadas à arte, não. As pessoas que existem, que estão aqui, nós aqui agora, a gente precisamos incorporar coisas para a gente fazer as coisas que nos fazem ser o que a gente é, entendeu? Seja o que você for fazer. Não é não tá dentro só da arte. Está dentro da vida de todo mundo. E isso, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que para mim, me deu uma consciência de poder, tipo assim, fazer mais coisas ainda do que eu imaginava. Então, de repente, uma hora lá, chegou um momento da minha vida, eu era muito tímido, não falo mais de tímido mesmo, assim. Sim. Nossa. Aí, de repente, eu fui criando personagens, entendeu? Que foram... Então, criei um personagem que é um corretor de imóveis. Aí o nome dele chama Jorge Maneiro. E Jorge Maneiro é um cara que tá no disco do Raul Seixas lá, a Sociedade da Garota Caverna. Tem uma vinheta lá, Uhum. que é é um telefone tocando. Aí o cara atende, aí com uma voz de hippie, assim, ó, alô. Aí o cara, alô, é da casa do Jorge Maneiro? Pode crer. Que Aí é bom. verdade que você virou hippie? Pode crer. Tá, beleza. Aí um dia um amigo meu, que é, ele é um artista incrível, filho de duas pessoas incríveis do teatro brasileiro, me ligou, falou, putz, Tata, eu queria saber quanto custa o apartamento que eu moro, cara, mas eu não tenho um papo assim, meio assim, não tenho. Aí eu falei, mas acho que eu tenho um cara que pode te ajudar. Quem? Eu falei, Jorge Maneiro. Na hora do telefone me veio, ó. Então, Aí criatividade. o que que eu fiz? Assunto Olha, sério. assunto sério. Aí o que que eu fiz? E era 2020, 21, era pandemia, tava tudo. Uhum. O que que eu fiz, cara? Chegou um dia, 2 da tarde, segunda-feira. Eu saí, fotografei
o prédio dele. Tá. Voltei para casa, falei para a Malu, minha companheira, falei, Malu, às 2 horas Jorge Maneiro vem aí, vai trabalhar das 2 às 4. Aí, de repente, eu virei O Jorge Maneiro. incorporei o Maneiro, ele criou um personagem, um figurino, óculos, cabelo para não sei o quê, e eu punha a câmera assim, comecei a ligar para as empresas de corretagem, como o Jorge Maneiro, cara, eu conseguia todas as informações possíveis, porque o Maneiro, ele é muito bom no papo. Entendeu? Eu fiz um trabalho que foi que a galera do teatro faz. Eu fiz 3 meses ininterruptos, trabalhando todas as segundas-feiras, de 2 às 4 da tarde, ligando, pesquisei imóveis de todos os tipos que você pode imaginar, apartamentos e tal, fui amplificando, fazendo amizade com corretores, e mandava um relatório para o meu amigo, que o codinome era Pontal, esse meu amigo. Aí o Maneiro, ele chegava assim, a voz dele era mais ou menos assim, ó. Muito boa tarde, Pontal! Jorge Maneiro na área! Aproximadamente 16h20, segunda-feira, 20 de março de 2021. E aí ia mandar um relatório em vídeo e mandava para ele, entendeu? E aí você fala assim, pô, cara, isso que você está falando, mas aí você se diverte, entendeu? Sim. Porque isso é importante, cara. A gente tem que ter essa noção que a gente tem que eu gosto muito do Manuel de Barros, o poeta, né? Pô, ele é demais. Você pegar os livros dele, cara, termos que a poesia dele é isso. Então, maravilhar o cotidiano. Porque a partir daí, cara, você começa a levar muito mais a sério, inclusive, as coisas. E você acreditar no que você faz é o primeiro caminho para vencer, né? Total. Que é isso que a gente está fazendo aqui no VPRO. Está vindo com próprios recursos, metendo a cara na frente da televisão aqui, que é para ver até onde vai esse embalo. E pelo que eu estou vendo das pessoas, tem chance. Pois é, uma doideira, né? Enfim, agora você falou de incorpora aquele violão lá pra gente, por favor. E toca uma música pra gente poder observar aqui. Eu vou então. Eu vou tentar fazer uma música, não é minha. Vou fazer uma música do Frito Sampler, que ele me ensinou. Ixi, não é que ele me... Like a butterfly, how when it fly, how when it sleep and go, wonder little die. Like a butterfly, how when it fly, how when it sleep and go, when it sleep and I get away, someday, I get away. Like a butterfly, how when it's sleeping low, I'm a little die. Like a butterfly, how when it's sleeping low, it's sleeping, I get away, someday, I get away, someday, I get away, someday, I get away, Muito bom. Tatá, a música
Eu vou usar duas palavras, na minha mente uma tem mais peso que a outra. A música é uma expressão ou é um idioma? Não sei não, hein? Talvez as duas coisas, né? Porque talvez acho que expressão na sua totalidade, toda música é uma expressão, né? Às vezes, eu não sei inglês, por exemplo, não aprendi, mas eu sou apaixonado por Beatles, Stones, eu fico escutando eles lá, cara, a expressão é tão linda, tão forte, Bob Dylan, que aquilo me alimenta a alma. E eu não sei o que eles estão falando direito, mas parece que eu vou direto, aquela expressão deles, cara, bate direto na alma das pessoas. Sim. Que doido, né? E tem também a coisa da conexão. Então, tem a coisa de você escutar música onde a poesia, a letra, ela tá ali muito escancaradamente, né? Eu gosto muito, tipo, eu lembro do disco O Quatro Estações do Legião Urbana. Nossa, eu me lembro o dia que eu escutei, até eu não esqueço nunca mais, porque eu escutei uma canção na rádio que era Há Tempos, que é a primeira que abriu o disco. E naquela época eu já estava trabalhando, né? Era adolescente, eu trabalhava, fazia umas coisas, dava uma graninha, fui comprei o LP. E eu me lembro que a hora que eu botei o LP, começou e já era meia-noite, tá todo mundo dormindo em casa, né? Então eu comecei a escutar baixinho e veio Pais e Filhos, né? Porque há Tempos e Pais e Filhos. A hora que eu escutei Pais e Filhos, eu não acreditei, cara. Eu fiquei voltando, até arrepia. Eu passei a primeira. Eu não fui mais pra faixa 3, demorou muito tempo, cara. Porque aquilo, pra mim, era. Eu nunca tinha tido nenhum tipo de experiência com uma poesia daquela. Uma música tão forte. E tinha uma coisa no encarte do LP do Quatro Estações, que é um texto do Renato Russo. Era duplo, não era? Esse Simples. era simples. Puta, mas um descasso, né? É duplo, porque não é duplo, mas ele Eu não sei se era o disco era duplo, a capa acho que abria. Acho que a capa abria e tal. Abria. E bege, não é? Meio bege. É uma capa cinza, né? Aí tinha um texto dele, porque ele, imagina a cabeça dele, né? Sim. Uma dessas pessoas que citou. E aí, cara, você via que ele era um texto dele sereno dele. Um texto assim, sereno, dizendo que eles estavam fazendo muitos shows e tal, e que num dos dias todo hotel tem ou uma Bíblia, ou tem um Novo Testamento, e um dia ele pegou um livro do Tao, um livro oriental. E aí foi principalmente desse livro que vieram uma boa base das ideias e das composições. Inclusive ele tira coisas da Bíblia também, no Quatro Estações. E eu li esse texto, juro, com certeza mais de uma centena de vezes. Porque esse disco eu fiquei escutando ele, demorou para ir pro lado B. É um negócio muito doido. Aí você vê a experiência de escutar a experiência que nós tivemos, né, da nossa geração, de escutar um LP. Sim. Demorava muito tempo para você escutar um LP todo. O Dia que a Terra Parou, que é o disco do Raul Seixas, que meu pai... Eu lembro do dia que ele chegou com o disco, não saía da Maluco Beleza. Não saía do lado A. Até ir pro lado B. Sim. E isso é muito doido. Mas acho que e a música, ela é isso, cara. Ela é é uma energia que bate nas pessoas, tipo na pista, né? A experiência da discotecagem é uma experiência coletiva das pessoas entrando em comunhão, né? Sim. Pô, imagine o Lança Perfume, cara. A música Lança Perfume da Rita Lee é uma das faixas que eu tenho um carinho imenso, porque eu escutei esse disco de criança ali e tal, tem uma situação engraçada até do jeito que eu conheci a canção, mas que hoje você põe para o jovem, todo mundo conhece. E é um momento que a pista ela vai ao delírio, assim, sabe? E a expressão idioma. É expressão e idioma. Ela é dançante e o idioma, né? A letra incrível, acho que é isso. Eu fiz essa pergunta, né? Conforme eu falei no começo. Aqui o papo é meio que eu penso, que eu estou
querendo que você fale. Porque a música mexe de um jeito, né? Pô, você escutar o hino francês, você tem vontade de pegar uma arma e ir para a guerra, Marcelista. É um negócio que mexe com tua veia, né? E a gente falou de melancolia, essas coisas, mas eu escuto Bjork e escuto Joy Division. E eu sei que é uma música para baixo, mas não é que ela vai me deixar deprê. É que parece que eu me alimento daquilo também. Putz, isso é maravilhoso. Como vou me alimentar do Michael Jackson feliz da vida. É isso. Então, é assim, é uma loucura cerebral, né? Eu adoro isso. Não, cara, putz, domingo eu fiquei, pô, eu botei pra escutar um Belle Sebastian, que é uma banda meio melancólico, né? Sim, correto. E pus no David Bowie. Putz, o David Bowie tem o primeiro disco dele, que tem Space Oddity. Putz, meu, tem umas músicas fantásticas, meio melancólico, sabe? Sim. Mas não é porque, pra mim, é porque é o que você falou. É Cara, momento. que engraçado, parece que isso me faz bem, cara. Isso. E quem tá ouvindo tá achando que você tá na fossa que você tá. E quando eu faço umas músicas tristes, que são músicas que estão contando uma experiência de um... O Roberto Carlos, que é coisa mais melancólica que o Roberto na década de 70, cara, os álbuns são muito bonitos, com muitas canções super melancólicas, falando de amor e tal. Isso eu acho que faz parte da nossa... Gonzaguinha, melancólico. Gonzaguinha, putz. Melancólico. Outro dia eu esqueci agora, uma amiga minha compartilhou uma canção do Benito de Paula. Pô, eu escutei milhares de vezes, mas a música ela é uma melancolia, mano. Não, mas não é bom isso. Então, e às vezes a gente está citando nomes aqui que às vezes eu acho que a molecada fala do que eles estão falando, mas... Não, procurem, o Benito de Paula vale procurar, você falou do Gonzaguinha. Do Gonzaguinha, pô. Luiz Melodia, tanta gente que... Bjork, você falou, incrível, né? Bjork, eu acho... Eu falo assim, tire os objetos pontiagudos de perto. Mas isso é para brincar, né? Mas eu me divirto assim. Mas é muito bom, cara, é isso aí, pô. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você falou de vários, mas vamos falar das tendências. Não sei se a palavra certa é tendências, mas Bossa Nova, Tropicália, Jovem Guarda, Clube da Esquina, o punk, o heavy metal, sempre levou as trupes, né? Os grupos, né? Você abraça todos? Você tem... Como é que é? Então, é muito doido, porque eu abraço todos, mas por quê? Porque é o seguinte, depois que eu fui entender, mas quando eu era adolescente, só fazer uma... Quando eu era adolescente, quando eu descobri, um amigo me levou, falou, meu, eu quero te apresentar uma canção, meu irmão tá com um disco em casa. Eu cheguei lá, ele era um disco dos Ramones e tinha... Mas o cara só deixou eu escutar o Surfing Bird, que não é nem dos Ramones. Aquilo, cara, eu enlouqueci com aquela música, eu fui... Na época, meu irmão vendia saco de lixo, eu ajudava ele a vender, então a gente conseguia sempre ter uns trocos. A gente foi lá comprar uma fitinha cassete dos Ramones. Aí eu entrei muito no punk e nas suas adjacências, mas nunca deixei de escutar o Guns N' Roses, o heavy metal e tal. E lá mais pra frente daí, grunge, né, e tudo mais. Aí quando eu já tava com 18 para 19, entrei, aí fui pra Tropicália. E aí na Tropicália, né, o Caetano, o Gil Mutantes, Tom Zé, Gal, Torquato, ali eu entendi que a Tropicália fez um grande favor pra gente não tem rótulo, mano. Os caras misturavam Chacrinha com o Roberto Carlos, entendeu? O conceito da antropofagia do nosso Oswald de Andrade. Aí eu falei, pô, eu sou de todas as tendências. As tendências, de todas, e continuo sendo. E isso é muito legal, porque daí você não tem, pô, isso aqui eu não gosto. Olha, eu tenho coisas assim, às vezes a pessoa vem, eu tô discotecando, a pessoa me pede um som tal, eu vou lá, pesquiso, dou uma pesquisada no Spotify, aí
muita coisa eu incorporo no meu trabalho de DJ. Eu estou muito aberto. Eu acho que isso é uma coisa muito, cara, é positiva no sentido de que você não fecha as portas nunca, né? É verdade, né? Você também curte, tem as coisas diferentes? Você tem Eu curto, eu botei um monte de coisa aqui que eu curto para perguntar para você o que, que a gente faz quando você está num mundo. Óbvio que eu escuto YouTube, Beatles, Stones, Roberto Carlos, mas o que, que eu faço no mundo que eu escuto Otto, João Donato, Daft Punk, Gotham Project, Little Dragon, Earth and Fire, Caramba. e olho para o lado e a pessoa fala, só que- você escuta essas coisas. Eu acho que eu me lembro. Ei, Ricardo, agora eu me lembrei de você escreveu um texto, eu acho, um dia falando sobre isso, né? Em algum momento você escreveu alguma coisa, porque. Então, mas você tem uma galera que As pessoas escuta. entram no meu carro e não conhecem nada do meu Spotify, meu. Mas eu escuto, assim, mas tem. Mas você tem várias. Tipo assim, e é tão bom, né, cara? Nossa, eu sou apaixonado por o Daft Punk e o discoteco. Sim, Né? Tudo sim. esses. Mas você vai encontrando pessoas que batem afinidade, né? Com o passar do tempo a gente vai encontrando a galera, mas me veio uma coisa na cabeça. Por isso que a minha primeira pergunta de paquera é, pra garota, que música que você gosta? Porque eu tenho que me imaginar lavando louça com uma música que eu gosto, senão... São essas Uma pergunta muito importante para mim, que música você gosta? que são afinidades, né, que você vai tendo. Esses dias eu tava, foi assim, tava trocando uma ideia inclusive com fiz recentemente o show da com o Edgar Escandurra, e a gente chegou uma hora, a gente começou a falar sobre músicas que tinham de afinidades, e começamos a falar sobre futebol com as afinidades também. Eu sou corintiano, ele é São Paulino, mas eu falei para ele, Edgar, eu gosto do São Paulo, porque eu vi aquele São Paulo do Telê, né? Sim. Então não tem como você não gostar. Eu sei que você é portuguesa, eu torci muito para a portuguesa ser campeã em 85, 85 contra o São Paulo. Pois é, entendeu? Era o time do Cilinho, que eu acho que era melhor do que o do Telê. Entendeu? Então, tipo assim, as afinidades, você vai encontrando as pessoas, e aí a afinidade musical, então, os meninos, né, que a gente, da Boate Visível, que toca comigo, é muito legal. A minha companheira Malu, ela me apresenta vários sons, ela falou, Tata, ela me apresentou Lued Luna, ela me apresentou a Marina Sena, as compositoras atuais. Ela Tata, escuta isso aqui. Então é muito boa essa troca, porque imagine se eu chegasse, não quero escutar. Pô, ela me apresentou a Sofia Chablau. Então isso é muito bom, porque você vai entrando em contato com coisas novas, né? Sim. E no carro você vai encontrar. Uma vez a gente entrou, eu tava aí o Boca e a gente pegou o Uber lá do Butantã lá pro centro. Tá. Aí tava rolando um som meio, cara, era um Pink Floyd. Aí a gente entrou, o rapaz diminuiu, tipo, não, pode botar. E eu faço direto, cara. Eu falo, inclusive, seja a música que esteja tocando, que eu não conheço, pode deixar alto. Aí nós fomos tocando, cara, de repente a gente começou a trocar uma ideia, daí o Boca falou Iron Maiden, daí o cara, jogava entendeu? Um Iron Maiden, daí a gente foi fazendo a viagem. A gente acha as pessoas. Pereguiada, cara, foi uma confusão no carro, cara, com som alto, e a gente escutou vários sons. E minha filha ontem mandou uma mensagem, tô no Uber e tá escutando Smiths. Eu falei assim, o cara tem mais de 40 anos, mas gosta de coisa boa. Tata, eu tô com raiva do relógio, Tata, tô com raiva do relógio. É isso. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um VPRO e agradecendo a presença do Tata mais uma vez aqui, porque é uma cabeça pensante, um amigo. E eu tô feliz aqui porque eu sou seu fã, te admiro pra caramba e espero já os próximos lançamentos, hein, Ricardo? Tá bom, vamos ver. A gente está escrevendo. Agradeço, você sabe que é recíproco. E você pode encerrar com uma palhinha pra gente? Vamos lá. Valeu, pessoal. Até o próximo VPRO. Eu vou fazer só que é uma chama Pareço Moderno. Gosto de cinema, ponto.
Vivo cheio de manias, tenho uma certa pré-dislexia. Sempre quando acordo cedo, crio uma canção maluca, ligada aos sonhos que ao menos já faz. Pareço moderno, pareço moderno, pareço moderno a te procurar.